Pode se sentar. Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17. A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Repita comigo: há esperança para o teu futuro. Fique em pé e fale para 3 pessoas: há esperança para o teu futuro, há esperança para o teu futuro, há esperança para o teu futuro, há esperança para o teu futuro. Glória a Deus. Há esperança para o nosso futuro. Queridos, nosso Deus é um Deus de palavra. As coisas acontecem pela sua palavra. Deus criou o homem com as suas mãos, mas fora isso, foi através da palavra. Estava tudo escuro, e de repente ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo pode estar escuro na tua vida. Você pode não estar vendo absolutamente nada, mas se Deus hoje falar na tua direção, haja luz, tudo vai ficar muito claro. Tudo sai pela boca de Deus, tudo se faz pela palavra do Senhor. Ela é a arma fundamental para todos nós. Isaías 55:11, você conhece muito bem, todos nós conhecemos, diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para Ele vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz, e prosperará naquilo para qual foi designada. O que Deus fala acontece. Nós construímos o nosso futuro, nós construímos uma nova realidade, através da palavra de Deus que sai pela nossa boca. Quando nós abrimos a boca de forma correta, nós encontramos na Bíblia 2 tipos de profecia. A primeira é aquela que todo mundo gosta, que é a profecia preditiva, é aquela que diz: vai acontecer, é assim, é desse jeito. Eu, graças a Deus, já fui alvo dessas profecias, e graças a Deus elas se cumpriram na minha vida. Coisas que foram ditas que eu jamais pensei de que forma isso pode acontecer, e aconteceu. Mas fora isso, a Bíblia também fala de uma outra forma de profetizar. Diz lá em Provérbios 18, versículos 20 e 21. Você também conhece. Aliás, hoje eu não estou trazendo desconhecido. Eu quero trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Eu sei que você já conhece. Mas diz ali Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, aquilo que você libera, aquilo que você fala, aquilo que você profetiza, é o que vai determinar o teu sucesso ou não. Paulo, lá em 1 Coríntios 14:3, ali ele dá de uma forma muito clara o exemplo da segunda forma de profetizar que eu estou lhe dizendo, além da preditiva. Paulo diz assim: o que profetiza, fala aos homens. Amém? Isso está no contexto, quando ele fala da questão de nós falarmos em línguas. Ele diz assim: olha, em outras línguas, a gente não vai edificar ninguém, mas aquele que profetiza, esse fala diretamente aos homens. E ele diz assim, de 3 formas. Primeiro, edificando. Ou seja, aquilo que sai da minha boca, na direção dos outros e na minha própria direção, deve me edificar e deve edificar os demais. Ou seja, levando virtude, inspirando sentimentos edificantes.
Quantas vezes a gente ouve palavras que nos destroem, que nos roubam o ânimo, que nos tiram as forças. Ontem eu não estava aqui, estava me recuperando, mas eu estava aqui, porque eu estava vendo pela internet, então eu vi tudo que aconteceu aqui. Ontem eu vi aquele show de um casal que eu não sei, parece que o nome dele é Roberto, o nome dela é Sibeli, um show, vou levar lá na minha igreja para ensinar o pessoal a dançar. Hoje o apóstolo Renê vai ter que fazer o meu casamento com a minha esposa, porque eu não estava aqui, casou todos vocês ontem. E o apóstolo Renê falou do WhatsApp. Falou ou não falou? Falou do WhatsApp. Gente, como a gente recebe seta, como a gente recebe influências negativas, e a gente não percebe que isso está ligado com a questão de profetizar para o bem ou para o mal. Quando a gente fala, é para levantar uma pessoa. Quando a gente fala na direção de um discípulo, é para a gente levar virtude, para a gente despertar nela sentimentos que edificam. Paulo também diz que, além de edificar, a profecia deve exortar. Exortar no sentido de estimular, de animar, de trazer coragem, de botar coragem dentro do coração de uma pessoa. Você conversar com alguém, você está ali para baixo e de repente essa pessoa ali dentro de uma célula ou numa conversa particular, ela começa a falar tantas coisas que te inspiram, que mudam o teu interior, que mudam a tua condição. Aquilo que estava lhe fragilizando, lhe roubando as forças, de repente por uma palavra, começa a trazer esse ânimo, esse sopro novo que vem do Espírito. E por último ele diz que ela também deve consolar, ou seja, aquilo que eu falo deve trazer alívio ao sofrimento, ao desgosto, às lutas das pessoas. Nós vivemos dias dias dificílimos. Eu fico tão feliz quando eu recebo palavras que me inspiram, e graças a Deus tenho recebido muitas. Uma delas foi do apóstolo Carlos, que ele fez um vídeo tremendo para mim, diante dos muros de Jerusalém, quando ele estava agora em Sião, falando acerca do que Deus havia colocado no seu coração a respeito de mim. Cara, aquilo ali levanta um defunto, faz uma pessoa saltar de alegria. Queridos, nós estamos contaminados pela reclamação. Todo mundo murmura, todo mundo fala mal, nós gostamos de falar mal, a gente tem um prazer em falar mal. Eu me lembro de uma história do Ariano Suassuna, vou ficar aqui para não cair, do Ariano Suassuna, que ele recebeu um cartunista, o Ziraldo, lá em Recife. E aí o Ziraldo chegou e falou assim: Ariano, estou aqui em Recife, vamos almoçar, vamos almoçar. Ele já bem velho, levou ele lá para a praia de Boa Viagem, sentaram lá e foram almoçar. Aí na hora que eles sentaram, aí como é que você vai, tudo bem? E de repente o Suassuna começou a falar mal dos outros, porque fulano, mas aquilo lá é uma peste, que não sei o quê, papai, começou a falar mal. Aí acabou de falar mal daquele, começou a falar mal de um outro, e o Ziraldo foi ficando constrangido, porque ele não conseguia falar, e o Ariano Suassuna só falava mal dos outros. E ele foi se encolhendo, daqui a pouco o Ariano Suassuna parou assim, bateu na mesa. Ô Ziraldo, coisa boa é falar mal dos outros, fala a verdade. Rapaz, como nós gostamos disso, e como isso destrói a gente. Conversas que a gente tem em bastidor, reclamações, a gente não percebe que isso conspira contra a nossa própria vida. Portanto, a Bíblia, ela tem que ser para nós o quê? Uma fonte de inspiração, um lugar onde eu vou encontrar o alimento e os argumentos para alimentar a minha fé. Um texto que foi escrito milhares de anos atrás, de repente deixa de ser um texto dirigido a Judá, deixa de ser um texto dirigido a uma pessoa e passa a ser dirigido a mim. Eu me aproprio daquilo. E eu gostaria que você entendesse que Jeremias 31, 16, 17, deixou de ser para Judá e passa a ser para você. Deus está dizendo, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, dizendo, há recompensa para as tuas obras. Laerte, não para de lutar, porque há recompensa para as tuas obras, Laerte. O Senhor está dizendo para nós, mete a cara, sustenta,
Porque a palavra que outrora foi para ajudar para a restauração daquele povo que estava indo para a Babilônia, e uma boa parte já estava lá, agora deixa de ser para eles, e se renova como uma palavra profética para você. E eu digo, celebre, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os territórios. Se aproprie disso, se aproprie daquilo que a palavra de Deus fala, e não das bobagens que a gente ouve por aí, das reclamações. Outro dia eu tive que confrontar um discípulo, porque ele chegou a uma conclusão, ele chegou para mim e falou assim: eu acho que a visão celular ficou para trás. Eu falei assim, mas como isso? Ficou, eu acho que já não dá mais certo. Se eu não sou uma pessoa esclarecida, eu embarco nessa conversa. Mas em nome de Jesus, eu o libertei. E ele saiu dali amando a visão celular e o trabalho que nós fazemos. Mas quando a gente fica assim, sabe que eu não havia pensado? Não, é que o mundo mudou muito, a visão já tem 20 anos, mudou muito, e eu acho que precisa fazer umas adequações, que não sei o que e tal. Na verdade, estava emperebado, estava insatisfeito com seus resultados, não conseguiu entender, e de repente começa a liberar palavras que destroem. Palavras que destroem. E aí, quando foi no domingo, glória a Deus, ele estava na igreja e ele ouviu eu pregar essa palavra. Só que naquele dia eu estava bombado, hoje eu estou meia boca. Depois, quando terminou, ele foi lá me abraçar e falou assim, obrigado pela palavra. E chorou, me abraçou, glória a Deus. Palavra serve para isso, querido. A gente quer usar às vezes de psicologia, nada contra a psicologia, mas a gente quer colocar a psicologia no lugar da palavra. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando todo pensamento cativo à obediência do Pai. Se a gente não usa da palavra, é a palavra que vai destruir todos esses argumentos. E nesses 2 versículos a gente encontra, rapidamente vendo para vocês aqui, nós encontramos aqui os objetivos da profecia, que eu gostaria que você guardasse bem no teu coração, porque estão todos eles aqui nesses 2 versículos. 4 coisinhas rapidamente para você. Em primeiro lugar, o verso 17, ele diz, há esperança para o teu futuro. O verso 17 diz que o povo do Senhor, não havia motivos, razões para se desesperarem, porque Deus era a garantia deles, há uma esperança para o futuro, ou seja, a primeira coisa que uma profecia deve fazer é fortalecer a esperança. Quando uma pessoa está desesperada, quando uma pessoa já não enxerga mais por onde ela vai sair, o que ela vai fazer, como é que ela vai resolver, ela precisa de uma palavra que gere esperança dentro do seu coração. Uma palavra que destrói, uma palavra que rouba as forças, em nada, querido, em nada vai contribuir. A circunstância em que o povo se encontrava era a pior possível nos dias de Jeremias. Uma boa parte já tinha sido levada para a Babilônia e outra estava a caminho. Entretanto, por intermédio de Jeremias, o que Deus está fazendo? Ele está criando uma nova perspectiva. Ele está criando uma perspectiva profética. Você, sem perspectiva profética, você não vai muito longe. Eu tenho certeza que nessa manhã, ainda que as coisas não se resolvam, melhor dizendo, no estralar de dedos, você vai sair daqui com uma perspectiva profética. Você vai enxergar o que Deus vai fazer, e você já vai começar a celebrar a tua vitória. Ela está a caminho, ela ainda não aconteceu, mas a segurança do teu coração, a esperança vai encher a tua alma. Deus está, através de Jeremias, fazendo o quê? Ele está criando uma perspectiva de restauração. Ele está criando uma perspectiva de mudança. Hoje as coisas no Brasil ainda não foram transformadas, mas glória a Deus, nós já temos uma perspectiva de mudança e de transformação, e isso já alegra o nosso coração. O problema, querido, é quando você não enxerga nada. O problema é quando você não vê nada. O problema é quando você está cego. O problema é quando você não vê a mínima saída.
Mas quando, através de uma palavra, e Deus vem e fala assim, há esperança para o teu futuro, o teu coração já, glória a Deus, ouvi da parte do meu Deus, há esperança para o meu futuro. E você que está aí desesperado, Deus está falando com você, há esperança para o teu futuro, querido. Há esperança, você não vai ser destruído, nada vai te abater. Por quê? Porque a boca do Senhor liberou na tua direção a esperança para o teu futuro. Você já pode sair daqui hoje com uma boa nova. Quando alguém perguntar, como é que vai ser o teu futuro? Eu falo assim, olha, ainda não tenho a ideia de como será, mas eu tenho certeza, a esperança para o meu futuro. Eu não vou ficar no meio do caminho. Portanto, quando tudo vai mal, quando não enxergamos saída, nós precisamos de uma palavra profética. E Deus está falando com você nesta manhã. Há esperança para o teu futuro. Pode faltar tudo, querido. Não pode faltar, é a palavra transformadora de Deus. O homem não vive só de pão, vive de pão, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu estou falando para você, que essa palavra de Jeremias saiu da boca de Deus, ela serviu para ajudar, mas ela também está apontada na tua direção, e somente aqueles que são crentes, somente aqueles que podem se alegrar com essa novidade, é que celebram a sua vitória, é que sabem que Deus de fato vai fazer algo muito poderoso, além de tudo aquilo que imaginamos. Alguém pode até perguntar, Laerte, como é que vai ser? Eu falei, eu não sei como vai ser, mas eu sei o seguinte, eu não vou ser abandonado, há esperança para o meu futuro. A palavra alimenta o meu coração, ela sustenta a esperança. E quando Deus falou isso comigo, falou num momento muito difícil da minha vida. E falou, há esperança para o teu futuro. E aí eu falei, obrigado, Senhor, porque Tu estás dizendo que eu vou ter futuro. Aleluia. Aleluia, nós todos vamos ter futuro, aleluia. A gente pode chorar aqui, a gente pode enxugar as lágrimas uns dos outros aqui, mas vai chegar o dia que nós vamos começar a dançar, querido. Vai chegar o dia que nós vamos começar a dançar. Você vai celebrar a tua vitória, vai ser algo muito poderoso da parte de Deus. Meu coração se enche de uma expectativa que não é humana, que não é terrena, mas é uma expectativa que vem da parte do meu Pai. Aleluia. Portanto, quando você falar com alguém, quando você profetizar sobre a vida de alguém, você deve entender isso, que a palavra que sai da tua boca deve fortalecer a esperança da pessoa. A esperança sabe que isso eu tenho desde que eu me converti. Eu me lembro um dia, era muito jovenzinho, estava na faculdade de arquitetura, devia ter uns 2 anos de conversão. E de repente a gente estava sentado assim antes de uma aula, e uma guria chegou assim, muito apavorada, e falou assim, minha mãe vai fazer uma cirurgia, está com muitos cálculos renais, e ela tem dificuldades, e o médico até acha que ela corre risco de não sair da cirurgia. Eu estou muito abalada, eu tomei a palavra no meio de todo mundo assim, e falei assim, pois eu te digo, amanhã você vai estar aqui, nesse lugar aqui, contando que a cirurgia foi excelente, que deu tudo certinho com a tua mãe, e você vai ver que Deus vai ser com ela. Ela começou a chorar, todo mundo ficou espantado com aquilo que eu havia dito e tal. Quando foi no dia seguinte, ela estava lá com um frasco desse tamanho assim, tinha mais de 20 pedras, ela fazia assim, e falava assim, Laerte profeta, oh glória a Deus, você ouviu do ímpio isso, Laerte profeta, minha mãe está bem, e todo mundo feliz. Imagina que você fala assim, não querida, tudo bem, se ela morrer, né, fazer o quê? Não, na ousadia, você restaura a esperança do coração de uma pessoa. Pastorzinho do meu coração, não usa o púlpito para ficar reclamando, porque ninguém oferta, porque eu não tenho dinheiro para pagar o salão. Querido, não faça isso. Você vai matar a tua igreja, tu vai matar o povo. Você é a boca de Deus, você é o chofar de Deus. Libera coisas que trazem esperança. Minha esposa um dia estava no Mira e de repente ela ouviu lá o testemunho do Demétrios. Demétrios, né? Aí, pá, na hora, minha esposa é muito mais esperta que eu, aleluia. Ela é tão esperta que ela casou comigo. Mas, um pouquinho para ti, um pouquinho para mim, né?
E ela estava lá, e de repente ele começou a dar o testemunho. Daqui a pouco o apóstolo falou lá de quanto que aquele homem tinha botado no mirk. A gente ficou tudo assim, minha esposa na hora falou assim: Deus, em nome de Jesus, eu quero Demétrios na igreja Caminho Santo. Mas eu não quero um metro, eu quero Demétrios, metros. Gostou do trocadilho, amor? Horrível, né? Metros e metros, né? Eu quero muitos. E olha, querido, eu vou lhe dizer, Deus tem nos dado Demétrios. Deus tem trazido pessoas falidas, e Deus tem restaurado essas pessoas, e tem levantado essas pessoas como pessoas que sustentam. Hoje, para a glória de Deus, Deus me deu um discípulo que 35% de toda a receita da igreja Caminho Santo é ele que traz todos os meses. E eu falei assim: Deus, multiplica isso aí pelo menos pelo 100. Agora, como é que você faz isso? É com boca profética. Não é reclamando da tua condição. Não é reclamando da tua condição. A pessoa vai para a fila do INSS, para a fila de um hospital, ali é um antro de reclamação. Eu me lembro do meu pai, falecido pai. Minha mãe falou assim: meu filho, eu não posso ir para a fila com o teu pai, porque o teu pai chega ali, 3 minutos depois está todo mundo reclamando. Teu pai bota fogo em todo mundo, e todo mundo começa a falar mal do governo, começa a falar mal do prefeito, começa a falar. Meu pai tinha esse troço. Tem pessoas que são assim, elas chegam no lugar, elas incendeiam esse lugar por reclamação. E olha, eu fico triste porque eu vejo muito crente exatamente com isso, enquanto ele pode ser de fato um instrumento para a restauração e a construção de um futuro promissor. Em segundo lugar, o verso 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Em segundo lugar, querido, uma palavra profética, ela tem que ampliar a nossa visão. Ele diz assim: reprime essa voz de choro, mostrando que há um futuro, mostrando que aquela realidade não é a realidade que eles irão morrer nela. Às vezes nós estamos circunscritos por realidades que nós achamos que aquilo ali é o nosso fim. A profecia, ela tem o poder de transformar os nossos quadros mentais. E os nossos quadros mentais, eles podem nos aterrorizar. Você quer ver uma coisa que rouba a força de uma pessoa? É problema financeiro. É gente endividada. Nesses últimos, de 2013, 2012 para cá, o brasileiro empobreceu. Tem algum brasileiro aqui? Nós vivemos nesse barco, queridos. As dificuldades que eu ouço que igrejas têm passado, que pastores têm passado, irmãos têm passado, dificuldades econômicas, aperto financeiro, graças a Deus por aqueles que têm prosperado nesse tempo, mas isso não é a realidade da maioria. E de repente você acha que a tua vida acabou ali, que essa é a tua história, e aí vem a palavra do profeta Jeremias para ampliar a visão. Para de chorar, porque olhos cheios de lágrimas não enxergam direito aquilo que Deus vai fazer. A palavra profética, ela faz a higienização da nossa mente, ela arranca esse lixo emocional que fica dentro da gente, e aí você já não anda mais pela palavra, você anda pelo sentimento, você anda por aquilo que você está sentindo, por aquilo que está dentro do teu coração, pela tua alma que está amarrada, por essas coisas que parecem ser a verdade. Mas eu vou dizer, por mais verdade que pareça nesse momento, querido, não estou querendo negar a realidade, eu só estou dizendo que essa realidade de dor, de sofrimento, na qual você se encontra, ela não é definitiva. Deus tem uma outra realidade para você. O tempo da tua prosperidade, o tempo da tua restauração há de chegar. Quadros de desterro e destruição, eles roubam a nossa fé, eles roubam a nossa esperança, eles tiram a nossa força. Quando a profecia vem, ela vem exatamente para limpar tudo isso. Ainda que aquilo não seja a realidade já constituída, ela é a realidade que Deus está mostrando para você que será. Não é o que é agora,
mas eu tenho certeza que será. A palavra profética, ela tem o poder de mudar a nossa postura. Eu vou dizer, hoje você vai parar de chorar em nome de Jesus. Você vai enxugar as tuas lágrimas, porque Deus vai mostrar o teu futuro. E como diz o nosso apóstolo, você vai decidir viver lá. Aleluia! Você vai enxergar o que é, aquilo que será, porque o que é você já sabe. O que é você já sabe, mas o que é que você já sabe, não é o que você vai viver. O que você vai viver é aquilo que será e virá para a glória de Deus, para a alegria do teu coração. Antes da palavra, a gente anda, quer aplaudir? Aplauda direito. Antes da palavra profética, a gente anda choramingando. Você começa a levar pancada em cima de pancada. Você espera algo diferente daquilo que você está vivendo e de repente vem algo ainda pior. Tudo isso trabalha com o quê? Com a tua confiança. Aí você entra naquela síndrome ali de Jó. O mal que eu temo é isso que me vem. Você começa a ficar sem confiança. Isso bateu na minha porta várias vezes. Várias vezes. O que me fez resistir, o que tem me feito resistir, o que tem mudado a minha história? A palavra do meu Deus, a palavra profética. Porque eu falo, Deus, tudo que eu estou vendo, por mais que isso seja uma verdade nesse contexto, nesse momento, não é a minha verdade eterna. Eu tenho certeza, Senhor amado, que o Senhor tem coisas muito diferentes, tremendas para a minha vida. E eu vou dizer o seguinte, Pai, entre aquilo que eu vejo e aquilo que Tu falas, eu fico com aquilo que o Senhor está falando. O problema é que tem muita gente que fica com aquilo que vê. A gente não pode andar, não andando pelas coisas que se veem, mas pelas que se não veem. Amém? Aquilo que eu posso não estar enxergando, mas meu coração está muito firme dentro daquilo. Portanto, enxugue as lágrimas. Enxugue as lágrimas. Reprime o choro. Mude a postura. Destrua esses quadros de derrota e permaneça na promessa do Senhor. Você sabe quem viveu uma experiência semelhante a essa? Foi João no Apocalipse. João no Apocalipse viveu a mesma circunstância. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante, eu vou ler para você. A Bíblia diz assim, João falando, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E olha o que João fez, diz aqui, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, diante de um impasse, quando João temeu não ter mais futuro, porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro e desatar os selos, ele começou a chorar. O desespero tomou conta, quem é que vai dar fim à história da humanidade? Mas a Bíblia diz assim, todavia, e esse todavia é para você, querido. Você está aí totalmente triste, abatido, abalado com situações. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, pare de chorar, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então para de chorar, querido, porque a palavra profética vem na tua direção para animar o teu coração e te dizer a esperança para o teu futuro. Está enrolado, não tem como resolver. Ai Deus, eu estou numa sinuca, nem sei que sinuca é essa, mas eu não sei como é que eu vou resolver isso. E você começa a chorar, e ele diz, para de chorar, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, querido, ele vai dar um jeito nisso, em nome de Jesus, ele vai dar um jeito nisso, recebe, ele vai dar um jeito nessa situação que você está vivendo, o milagre está a caminho, apontado na tua direção,
Se aproprie dele, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, a profecia, no verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Em terceiro lugar, ele diz, há recompensa para as tuas obras, ou seja, a profecia ela deve despertar um compromisso em nós. Quando a gente sustenta, tem recompensa. Deus está dizendo que vale a pena ser sério. Tem gente que perde a bênção porque na hora em que as coisas ficam difíceis, ele não paga o preço. Na hora em que as coisas ficam difíceis, ele chuta o balde. Tem gente que vai para o barzinho tomar uma cervejinha, outro já não quer mais na igreja, vai assistir o jogo de futebol. Se esses times ainda, pelo menos, né, pudessem trazer algum tipo de... Mas não trazem. A exceção é o Palmeiras, o resto está louco, Jesus. Por que vocês riram? Por que vocês riram? Há esperança para o teu futuro, Claro que eu estou brincando, querido, mas eu fico assim abestalhado de ver pessoas que quando entram em luta, simplesmente ao invés de elas terem uma postura séria e entender que há recompensa para as obras dela, não, ela fica de mal com Deus, ela fica de mal com o pastor, ela fica de mal com o líder, ela começa, já não aparece mais, faz charminho, a gente vai atrás, ela não responde. Mas a Bíblia está dizendo, a recompensa para quem é sério. Vale a pena pagar o preço, meu irmão. Vale a pena ser santo, meu irmão. Seja santo, pague o preço. Diante da falta de perspectiva, não jogue fora tudo aquilo que você já fez até hoje. Deus está dizendo que o teu esforço, o teu trabalho, a tua fidelidade não ficarão sem recompensa. Se você for fiel, você será recompensado. E aí eu tenho que te provocar, está doendo, meu irmão? Aguenta mais um pouco. Está difícil, aguenta mais um pouco. Está demorando, aguenta mais um pouco. Sabe por quê? Porque há recompensa para as tuas obras, meu amado. E vai chegar o tempo que você vai saltar de alegria. Vai chegar o tempo que você vai pular de júbilo. Você vai cantar de felicidade, porque o teu milagre vai chegar. Então fique firme. Deus, tu está vendo as minhas dificuldades. O Senhor está enfrentando. O Senhor está vendo o que eu estou enfrentando. Senhor, eu vou permanecer firme, porque eu sei que tem recompensa para as minhas obras. As minhas obras, eu vou dizer, o apóstolo René falou para mim, eu me apropriei, ficou tudo para mim. Ele disse assim, filhão, o que você está enfrentando, isso vai dar um despojo violento, hein? E eu não vou abrir mão de nada. Eu não vou abrir mão de nada. Aleluia, eu tenho certeza que Deus vai falar. Gente, quando você vê, aí não vem com aquela, né? Fala assim, mas o apóstolo Ete é sortudo, né? Quem me vê assim cantando, não sabe o que eu sofri. Tem gente que é assim, nossa, como é que ele é sortudo, né? Como diz o meu amigo Carlos Alberto, você vê os tombos que eu levo, mas não vê as cachaças que eu bebo. Mas eu tenho confiança, tenho certeza, eu tenho certeza que todo o meu esforço, todas as minhas obras serão recompensadas. A profecia deve trazer isso para o coração de uma pessoa. Deve fazer essa pessoa ficar firme, despertar nela o compromisso. Porque na hora do aperto, é a hora em que as pessoas, a grande maioria, rompe. E quando você profetiza, você mantenha-se firme, querido. Mantenha-se firme. Deus está vendo. Eu me lembro das palavras, meu amor, do teu tio falecido, o tio João, um pastorzão de primeira. Estava sofrendo, humilhado lá em São José dos Campos, antes de vir para cá, garoto. No início do meu casamento, um sofrimento terrível. Ele
entrou na minha casinha humilde e chegou para mim e disse assim: Guto, fique tranquilo e fique firme, porque Deus está vendo tudo que você está passando e Ele vai te recompensar. Eu nunca mais esqueci disso. Deus tem visto tudo que você tem passado, querido. Deus tem visto o teu sofrimento, tem visto o teu choro, tem visto as tuas lágrimas, mas Ele diz para você: fique firme, porque há recompensa para as tuas obras. Em quarto e último lugar, a profecia também fecha com o que diz o verso 16 no final. Depois ele diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A profecia deve apontar para a tua restituição, aquilo que foi roubado, aquilo que foi retirado do território da bênção e levado para o território da maldição. Aquilo que o inimigo tirou, quem sabe por um descuido, quem sabe por uma permissão que a gente não entende. Os filhos também representam os nossos frutos. Os nossos resultados muitas vezes ficam cativos, são retirados do lugar da bênção e são colocados na terra do inimigo, na terra da maldição. Quantas pessoas, e hoje é dia dessa restituição, pela boca profética, e você vai profetizar isso, vai sair através da tua boca aquilo que Deus colocar dentro do teu coração, e você vai construir um novo futuro. Jerusalém abriu a boca esse ano e disse que nós temos que ser ousados em sonhar, pois hoje Deus vai encher teu coração de sonhos, Deus vai colocar ousadia na tua alma, teu espírito será renovado em força, e você vai liberar aquilo que será a tua verdade, não a verdade que você tem vivido hoje, no nome santo de Jesus. Quanta gente hoje que foi tirado daqui e foi levado para um cativeiro financeiro. Eu, em nome de Jesus, declaro: o cativeiro financeiro neste dia está quebrado. Os teus filhos voltarão para o território. Os teus filhos serão tirados da terra do inimigo e serão levados para a terra da bênção, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Gente que descuidou, discípulo que descuidou, filhos que descuidaram, que caíram no cativeiro do pecado, gente que está no cativeiro do fracasso, qualquer coisa que faz dá errado, casamentos que estão cativos, famílias cativas, saúde cativa. Hoje é dia de Deus romper com isso no nome de Jesus e nos dar liberdade e nos levar de volta. Deus conhece as nossas lágrimas. Deus tem visto o nosso choro, Ele reconhece o teu sofrimento, o meu sofrimento, o sofrimento da sua igreja, mas Ele está dizendo: reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque a voz agora, querido, não é voz de choro, a voz agora é voz de profeta, a voz agora é voz de profeta, e eu quero saber se tem profeta aqui nessa manhã, para você construir através da tua boca, uma nova família, um novo ministério, para que no lugar da tua vergonha, Deus coloque dupla honra. Mas é através de uma boca sarada, curada, que libera a palavra que Deus coloca dentro de nós, não a palavra da reclamação. Provérbios 18, 20 e 21 nós já lemos, e eu gostaria de ler diferente com você nessa manhã para a gente concluir. Repita comigo assim: do fruto da minha boca, o meu coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz o meu coração. A morte e a vida estão no poder da minha língua. Eu vou bem utilizá-la e vou comer do seu fruto. Dê um brado de libertação, profeta! Coloque-se em pé. Aleluia! Tem profeta aqui!
Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre a sua célula, sobre a sua igreja. Profetiza, apóstolo, sobre a tua região.